Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Picoar. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio, né, Dê? Hoje eu apareci. A Dê tava de férias. Tava me recuperando. Tava de licença gestante. Tá gestando, né, E Dê? aí é verdade, novidade, né? É, a gente não contou aqui, mas a Dê tá grávida. Tô. Quanto tempo? 15 semanas. 15 semanas, tá no comecinho. Tô. Assim, mais ou menos, né? É, semana que Daqui a vem já entra já no quarto mês, né? É Já verdade. passou muito rápido. Segundo trimestre, isso. Isso. E a gente tá aqui com uma convidada muito especial. Lembrando, todos os nossos convidados são especiais. Mas hoje a gente tem a Tati. Tati, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela hoje. Tatiane foi minha professora na faculdade de Educação Física. Tá aqui hoje. Quantos anos depois? Foi 2010? Nossa. Acho que foi. Nossa, né? 13 Às vezes é anos. bom nem 13 fazer conta. É, vamos pular essa parte do Tá tempo. voando, gente. Mas antes, a gente tem aqui hoje um dos nossos patrocinadores. Tá muito quente, né, galera? A gente tá com a Eletroar, faz manutenção em ar-condicionado. Eles colocam, né, ar-condicionado na sua casa, faz tudo. Eles vendem o ar, né? E é importante também ressaltar isso, gente, porque agora a gente às vezes deixa o ar meio paradinho. E agora que esse calor todo mundo tá usando muito. E se não limpar o ar bonitinho, né? Não fazer manutenção, não fazer né? a manutenção, a gente pode adquirir várias doenças respiratórias aí que não é legal, né? Então, Não, e aí ontem a gente tava conversando em casa, aí teve uma pessoa que tava falando com a gente pelo telefone. Aí falou assim, meu ar quebrou justo agora que eu tô precisando, porque tá quente. Só que a pessoa não faz as manutenções, e aí a hora que vai usar e usa muito, igual você falou, aí às vezes tá com um probleminha, quebra o ar justo no calor. Então, que a gente assim, usa tem o tanto. pessoal aí, a galera que eles atendem, vende ar-condicionado também. Vão em casa, fazem Isso. manutenção, tiram Aí, todo apoio. Chama eles e depois a gente faz o quê? Pede um sorvete, aí fica no ar-condicionado. Gente, aproveitando que tá calor, a Pingo de Mel tem sorvetes para vocês maravilhosos. Vai aparecer o QR Code aí. Chamem eles, pedem sorvete, eles entregam em casa, no conforto da sua casa, sem nenhuma preocupação. Atendimento personalizado pelo WhatsApp, pelos aplicativos de entrega de alimento. Tá tudo lá presente. Vamos lá, Dê. Vamos. Que episódio que é esse? É o 81, né? 81, isso. 81, gente. 81 episódios. Hoje a gente tem a Tati. Tati, seja muito bem-vinda de novo. Obrigada. Agora esse momento é nosso. A gente vai conversar, conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente quem que é a Tati, o que a Tati faz, da onde a Tati veio, pra onde a Tati vai. Tem filha, casada, tem periquito, papagaio. Conta pra gente tudo. Vamos lá, Di, obrigada pelo convite, tá bom? Por ter lembrado da professora da faculdade. É um prazer estar aqui. E quem é a Tati? A Tati é uma menina que saiu do interior de São Paulo. Saiu não, eu ainda continuo aqui. Nasci em Votuporanga, me mantenho morando em Votuporanga. Eu me formei em Educação Física em 2008 e em 2009 começou a minha jornada na área como professora do Estado. Depois eu fui dar aula no ensino superior, fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à saúde. E aí eu fui ser mãe e fiquei paradinha na minha casinha, me dedicando ao meu filhote por 4 anos. Nossa, é muito importante esse tempo, assim, né? Mas para mulher que tem uma carreira assim, às vezes é um pouco, como que eu falo? Você renuncia a pessoa coisa, abre mão, Sim. né? De uma carreira, do trabalho, em si, de estar crescendo. Mas você ficou 4 anos, até que ano que foi? Eu fiquei 4 anos em casa. Então, o Enzo nasceu em 2013, eu voltei para ativa em 2017. 17. Tá? Eu tive depressão pós-parto, que não foi diagnosticada, não foi tratada, né, bem no início. Então, nesse período, as coisas foram se agravando, né? Eu engordei muitos quilos nesse tempo, de
dedicação na minha casa. Eu ficava em casa, mas eu acho que ainda poderia ter sido melhor. E nós só descobrimos, né, ao longo do tratamento, porque aí isso culminou depois com a morte da minha avó, que era uma pessoa com quem eu era muito apegada. E aí o tempo foi passando, eu já fazia alguns tratamentos. Nesse período, eu já tinha ido em todos os médicos que você imaginar. Eu já tinha ido em cardiologista, porque eu tinha dor no peito. Eu Angina? já tinha ido... Aquela dor assim que não sabe o que é. Aquela angústia, o peito ficava apertado. É e dor aí física eu tinha, mesmo também, né? física, dor física. Eu tinha dores físicas. E eu tinha muita dor nas pernas. Eu falava, nossa, eu tô com problema na circulação. Fui pro vascular. E aí... eu fui em vários médicos procurando o que aconteceu o que estava acontecendo comigo. Eu falava, tem alguma coisa errada. Nesse período, ainda ganhando peso, né? Então, fui juntando todas as coisas ali nesse corpinho. E quando a minha avó faleceu, eu já estava em tratamento com uma reumatologista. Um dia alguém me disse... Eu fui numa cardiologista em Votuporanga e ela me disse assim, não, você tem que procurar uma reumato para tratar a sua dor. Você tem muitas dores. Essas dores não condizem aqui, né? E a gente já viu que fisicamente você não tem nada, porque eu fazia os exames... Aí eles jogaram, tipo, uma fibromialgia, assim. Exatamente. Porque, não descobre o que é, então é fibromialgia. E aí eu Tem muita dor, né? Cheguei na reumatologista, a reumato falou assim, não, o seu diagnóstico clínico é fibromialgia, porque nesse período eu não dormia mais, eu cheguei a ficar 98 horas acordada. Nossa, aí é de enlouquecer qualquer um. E eu acho que eu tô contando isso porque é importante as pessoas entenderem que algumas coisas vão acontecendo com o nosso corpo e às vezes a gente não presta atenção. E assim, eu acho que no mundo em que a gente vive hoje, nessa loucura, acontece muito. Sim. E as pessoas não percebem. Sim. Porque assim, eu acho que eu já passei por isso que você está falando, vem um filme. Claro que uma situação diferente, mas também você sente todo tipo de dor, você vai em todos os médicos especialistas e não é nada. E não tem nada. Na Não tem verdade, nada. o corpo, ele dá sinais, né? Sim. O corpo fala. O corpo fala, eu sempre falo isso. No meu Insta. E o corpo fala. E a gente, nas correrias, nós não prestamos atenção no que ele está dizendo. Bom, e aí eu cheguei nessa reumato, que é a minha médica favorita, a doutora Lilian, de Votuporanga. Ela é fantástica e ela me acompanha, então, nessa caminhada desde então. Eu cheguei para ela, o Enzo tinha 3 anos. E aí ela, Tati, o seu diagnóstico clínico condiz com fibromialgia, sim. Vamos tentar tratar isso e vamos ver como é que você vai ficar. Eu comecei o tratamento em dezembro. Em fevereiro, minha avó morreu. Nossa. Pertíssimo. E ela estava me acompanhando, e aí eu estava tomando medicamento. Ela estava doente? Minha Sua avó? avó? Ela já era de idade, tinha tá. muitos problemas de saúde, mas a gente, Mas você na não verdade, né? Nunca espera. E a gente nunca quer que ninguém, assim, né? Ainda mais uma pessoa que é muito Sim. apegada, assim, vai embora, né? E aí a minha avó faleceu em fevereiro, e aí eu fiquei muito mal. Porque aquilo que já vinha ruim, estava muito mais ruim. Então, eu chegava no consultório com a doutora e ela dizia assim, você não está bem, mas vamos respeitar esse período, porque você está de luto, até uns 6 meses, vamos tomar o remedinho e tal. E aí, continuei tomando o medicamento que ela tinha me passado, sob supervisão, eu voltava a cada 30 dias no consultório. Quando deu 6 meses que a minha avó faleceu, ela falou, agora já não pode mais. Agora tem alguma coisa errada. Porque antes, assim, era um período de luto, que é necessário você passar, né? Sim. Todo mundo passar e tal. Mas chega num momento que não há não há uma melhora, alguma coisa realmente está errado e você precisa de ajuda. E nesse período, foi uma coisa interessante que eu comecei a perder peso lá atrás, só que eu continuava comendo normalmente. E eu comecei a emagrecer, meu cabelo começou a cair ainda mais. Então, estava dando alguns sinais. Eu comecei a emagrecer, inicialmente, falei, nossa, eu acho que eu estou com câncer. Devo ter algum tumor aqui escondido. Porque eu me sentia muito fraca. Cansada. Eu andava 50 metros
E eu tinha uma falta de ar, uma sensação assim de que eu fosse morrer. 50 metros. Pois bem, e aí fomos lá. Você estava praticando alguma... Não, eu fazia tudo ao contrário. Eu estava Comia gorda, muito, comia muito. não praticava atividade não praticava exercício físico, não cuidava de mim, não fazia as minhas unhas, não ia mais ao cabeleireiro. Não tinha um autocuidado. Não. Nada que pudesse dar alguma sensação de felicidade. Nada. E a de sua satisfação. família, nesse tempo, a sua família, ela não conseguiu perceber. Não conseguiu Porque perceber. quem tá dentro da situação, às vezes, Meu dificilmente vai marido conseguir ver sempre mesmo. reclamava, ai, porque você anda triste, porque você tá de mau humor, você tá muito irritada, porque um dos sintomas do meu problema de saúde é a irritação, a minha alteração de humor, eu fico muito irritadiça. E aí, você tá muito irritada, tem alguma coisa. Nossa, você precisa se tratar. Tá, mas aí a gente chegava no médico, mas você não tem nada, né? E aí foi a doutora Lilian que me ajudou nesse processo de encontro. E aí, lá nessa consulta, ela disse assim, olha, o tratamento, ele tem vários pilares. Então, se você fizer a parte que é aqui no consultório, que é vir aqui, é um deles. Tomar o remédio é um deles. Mas você precisa tomar outras medidas. Terapia, você precisa... Importantíssimo, né? Espiritualidade. Pensa um médico dizendo isso. Antigamente, isso era inconcebível. Que abençoada essa médica ela foi na sua vida, né? Espiritualidade. Ela tem alguma religião assim? Eu acredito que sim, mas eu expressa. não Tá. expressa nada religioso. Isso hoje é científico. Que nós temos que ter a espiritualidade na nossa vida, independente da sua crença. Que você tenha algo para acreditar. Né? É muito Deus, importante mesmo. Alá, Buda, independente da sua crença. E a gente faz sempre essa orientação nos nossos ambulatórios, que você precisa acreditar em alguma coisa. E foi ela quem despertou isso em mim. Naquela época eu não estava trabalhando, eu não tinha propósito, que é uma outra coisa que a gente precisa ter na vida, né? Propósito. Não tinha mais propósito. Eu estava em casa cuidando do meu filho e aí o meu mundo ficou ali fechado numa bolha e eu não conseguia ver mais nenhuma possibilidade ali para frente. Meditação e exercício físico. Se você não fizer uma dessas, o seu prédio vai ficar capenga. Então, você tem que fazer todas. Eu não consigo fazer exercício, porque eu tinha muita dor. E nem disposição. E nem vontade. disposição. Aí ela disse para mim, vamos começar devagar. Você sabe onde ir. Você é educadora Você física. é formada nisso, então vamos começar. Também teve nesse processo de tratamento uma fisioterapeuta muito importante lá em Votuporanga, que falou, você precisa voltar a trabalhar. E foi ela quem me inseriu de novo no mercado. Né? Então, ela começou a me indicar pacientes que precisavam de atendimento em casa, que não iam para academia. E foi aí que começou o trabalho com idosos. Como que é o nome dela? Ela chama Fernanda Carmona. Uma excelente profissional em Votuporanga. Fisioterapeuta. E hoje nós temos, assim, a grata felicidade de dividir pacientes, né, de trocar informações, de dividir conhecimento. E ela fez parte desse processo. E ela fez parte do meu processo, que ainda está em curso. Imagina, que orgulho ver, assim, depois de, né, depois de tudo, uma pessoa totalmente diferente. E aí, assim, eu acredito que a primeira busca sua foi a terapia. Então, Dos 4 pilares que ela... sim, ela já fez as indicações da terapia. O exercício eu tentava fazer muito vergonhosamente, quando você olha como profissional, vergonhosamente não. Mas eu sempre digo, o paciente fibromiálgico, ele não consegue fazer uma caminhada de 5 minutos. A gente começa com 2 minutos. Então não é vergonhosamente. É não, tipo assim, é porque sim, olhando... mas é ao ponto de que eu cheguei. Tipo Como assim, olhando uma pessoa que tá doente, aqueles 2 minutos é o que ela pode dar ali de melhor Sim. no momento. E como profissional, quando a gente olha,
eu olho para trás e falo assim, como é que eu não percebi antes? Mas que é eu porque estava estava doente. nesse processo. Mas a gente, quando é mãe, quando é profissional, é outra coisa, né? Você é mãe. E aí você esquece tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Eu tive outro episódio na minha vida também, de que eu esqueci tudo que eu sabia, que foi quando meu filho teve a primeira crise epilética. Então, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Você não consegue pôr em prática. Não consegui. É igual... Eu só sabia que É eu por precisava isso- proteger a cabeça dele, mais nada. É E você por fez isso que no o código... mais importante. Mas eu Mais acho que é por nada. isso que nos códigos de éticas, né, das profissões, assim, tem, assim, não atender, né, familiar, porque existe uma emoção Sim. envolvida. E você perde a razão. É verdade. Você O perde. médico não opera a esposa. Isso. Exatamente. A Você gente perde não totalmente consegue. a razão. Bom, e aí eu fui fazer o tratamento. E quando a reumato percebeu que tinha algo dando errado, ela falou, olha, você não está bem. O que nós vamos fazer? Esse remédio não está fazendo tão bem quanto deveria para você. Nós vamos retirar o medicamento. Só que eu só vou retirar se você me garantir que você vai procurar um psiquiatra imediatamente. E aí eu chorando disse para ela, eu quero muito ficar bem. Eu vou fazer isso. E aí fomos Que fazer ano o que foi isso? Assim, você lembra? Isso foi em 2013, mais ou menos. 2016. 2016. 2016, nossa. É. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. E aí começamos a fazer o desmame do medicamento. Porque Não pode tirar, né? Todo medicamento psicotrópico que tem atuação no sistema nervoso, nós não podemos fazer uma retirada imediata, né? E aí, então, esse processo de retirada do medicamento durava 20 dias. E ela falou, então, você tem esses 20 dias para ir ao médico e começar todo esse tratamento. Tá bom. Só que aí não tinha médico. Meu Deus. A médica não tinha horário, tudo particular. A gente ia pagar a consulta. E aí mesmo Não. A gente só tem particular. agenda para daqui 2 meses. Não, você não está entendendo. Eu preciso... Pra semana passada. Porque eu não tô bem, é uma indicação médica, foi a outra médica que mandou, assim, assado, eu te mando a carta. Eu vou pensar, porque ainda no meio do caminho entre os médicos nós temos as secretárias. Eu vou Às ver. vezes a secretária ajuda muito, gente. A gente não pode falar assim. Não, as secretárias Mas são ótimas. Mas existe um delay de que a secretária às vezes não entende Isso. todo esse processo, que às vezes deve ser mais rápido ou pode dar para esperar um pouquinho. Não, E mas tem secretária que dificulta mesmo. Tem, né? Tem sim. E foi um processo muito difícil. Bom, pois bem, passaram-se os 20 dias e eu continuava aguardando a secretária me ligar. Eu já tinha ligado mais 2 vezes e ela falava, olha, a gente não tem horário. A data próxima é para novembro. Isso foi em agosto. É para novembro. Você não está entendendo. A médica pediu. Não, a gente não tem horário. Tudo bem. E aí, passado uma semana que tinha terminado o remédio, eu tive uma crise de humor, de irritabilidade tão grande que eu cheguei na minha casa e eu arranquei o portão da casa no braço. Eu fiz assim... Me senti o Hulk. Nossa. Me senti quase ficando verde. Naquele dia, quando eu coloquei o meu carro dentro da garagem e fechei o portão, liguei para o meu marido e eu disse, olha, eu arranquei o portão e agora eu não consigo colocar ele no lugar. Nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, eu estava muito nervosa porque o portão não abriu. E eu consegui tirar ele no meu braço. Era um portão pesado. Portão de puxar, pesado. E o portão não abria, eu arranquei o portão. E aí ele falou, tá bom, a hora que eu chegar à tarde eu arrumo. Ele foi, tipo assim, como que foi o papel dele nesse tempo? Porque, do jeito que você está contando, né? Parece que ele foi bem... Compreensivo. assim, amigável. Meu esposo, eu falo pra ele que ele vai pro céu de galochas. Ele tá indo pro céu de trem-bala. Porque dentro do que ele podia fazer, ele fez tudo o que ele podia naquela época. Hoje, se você perguntar pro Júlio sobre fibromialgia, ele sabe muitas coisas. Que ele acompanhou o processo, né? Se você perguntar onde eu sinto dor, ele vai te responder aonde é que dói. Porque ele já sabe os pontos para massagear. Então, ele é
Ele é fundamental e ele foi fundamental. A gente discutiu inúmeras vezes, mas ele sempre se manteve ali. Porque eu estava descompensada em vários momentos e é uma doença que, teoricamente, não existe cura. Para a ciência, não tem cura. Então, existem momentos que a gente está melhor, existem momentos que a gente piora de novo, existem momentos que a gente precisa intensificar o tratamento, outros momentos a gente pode retirar medicamentos, né? Então, a questão do sono é muito importante. Então, toda vez que eu não durmo, ele já sabe que tem alguma coisa que não está certa, que não vai ficar legal, que eu vou ter mais momentos explosivos. Então, hoje ele convive bem com essa questão, mas falta muita informação. Eu acredito que casamentos terminam, muitos, por conta disso. Porque a gente não sabe externar em alguns momentos, não consegue perceber o que está acontecendo. Falta comunicação. A esposa, a doente, ou o paciente, ou a pessoa que está doente no ciclo, não consegue falar para ela o que está acontecendo. Ela nem sabe, né, o que está acontecendo com ela. Então... Exatamente. E o outro fica mais perdido ainda, porque não sabe lidar com aquilo, com as explosões de humor, com a falta de sono, por que ela tá daquele jeito, ou por que ela levantou de manhã e não penteou o cabelo. Não escovou os dentes. Exatamente. E aí ele começou a perceber, né, nesse período também que tinha alguma coisa errada. Antes desse surto, digamos assim, eu não atendia mais telefone. E eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu não queria mais receber visitas na minha casa. E eu gosto sempre da casa cheia, gosto de visitas, gosto de estar com pessoas. E aí ele falava, não... É sempre muito amigável, né? Eu lembro, assim, na faculdade, porque você reunia muita galera em volta. Sempre estava conversando demais e fazia... Eu não lembro a matéria que você dava pra gente. Eu tinha várias disciplinas. Mas, isso. Mas eu lembro de uma que a gente fez uma dancinha. A ginástica mais marcante, né? E, tipo assim, todo mundo dançava aquela lá da cobrinha. Era da cobrinha? Não lembro. As músicas eram as mais engraçadas tipo possíveis. assim... Aí vocês falavam, professora, a gente não vai fazer isso. Vai fazer, porque senão vai ficar sem nota. Então nós vamos fazer. Ai, que aula chata. Não, mas assim, aí depois, unido, né? Nós tivemos uma discussão, né? Eu lembro. Grave. Eu e a Diene na sala de aula. A Diene sempre foi uma pessoa muito questionadora. E aí eu falava assim, vocês não estão estudando, vocês precisam estudar. Mas eu nem lembro por quê. Não, porque assim, não era. Você saiu em defesa, é coisa de professor e aluno, não foi uma briga, foi uma discussão de ideias, né? E foi depois disso, né, que a gente acabou se aproximando. É verdade. Foi muito interessante e aquela turma foi muito marcante. Esses dias atrás, alguém postou a lembrança, né, da foto. Não sei se você chegou a ver. Postou no Facebook e aí eu vi. Eu quase não uso mais Facebook, mas... Gente, eu adoro o Facebook, eu ainda sou das antigas. E aí eu fui lá olhar a foto e falei, ai, que delícia de lembrança, né? Porque nós fizemos um festival... E aí, nesse festival, todo mundo tinha que fazer as fantasias, tinham que participar. A gente estava de frevo, a minha turma. E eu lembro, assim... Tem a foto, é verdade. Eu sempre vejo aquela foto, na verdade. Mas essa discussão que a gente teve, que a gente depois se aproximou, tipo assim... Eu nem lembro o motivo, né? Mas foi uma coisa que eu nunca levei pra vida. Na verdade, eu sempre tive... Assim, a Tati como referência, assim, tipo assim, na faculdade de Educação Física, teve professor que eu não lembro nem o nome, porque passa, né, e vai passando o tempo e tal. Mas, sempre que eu lembro da faculdade de Educação Física, alguns professores marcaram, assim, e não foi só para mim, né? Por isso estou falando, assim, que a questão de ver você como uma pessoa amigável, de ter gente sempre em volta... É por isso, porque eu sei que foi... Assim, a Tati marcou a vida, a faculdade de muitos alunos ali. Depois você voltou, não voltou? Você saiu um tempo, depois você voltou para cá, não voltou? Eu saí, né? Porque daí eu tive o Enzo. Então, eu engravidei e eu estava dando aula. Né? E aí, eu voltei... Quando deu o tempo da licença, que era outubro, eu voltei, dei aula 2 meses e depois eu saí definitivamente da faculdade. Porque você chegou a conhecer a Suelen? Suelen era? A Suelen, ela fez faculdade... eu acho que
foi nesse tempo, então, que você saiu, eu acho. Porque eu achava que você tinha conhecido ela. A Suelen fez... Não me lembro. A Suelen é uma moça daqui de Jales que ela perdeu muito peso, ela me lembro sim. lembra. Me lembro dessa. E depois ela se apaixonou pela educação física, foi fazer educação física e é professora hoje. Aí eu achei que você tinha pegado Eu não sei ela. se eu dei aula para ela, mas eu me lembro dessa aluna que, se eu não me engano, acho que a Daiane Zuin, que é daqui, né? É, a Dai. Tinha trabalhado com ela, era alguma foi coisa eu mais que ou menos. trabalhei com ela. Foi você? Foi eu. É que a Então. Dai a gente sempre andou muito junto, E a né? gente dividiu aí algumas informações, acho que naquela época, mas assim, logo que eu tive o Enzo, eu voltei, então, após a licença e já saí da instituição. Porque o Enzo nunca dormiu muito bem, então eu tinha que viajar à noite, né? E aí ficou inviável que eu continuasse, e aí eu me afastei da instituição. E foi esse período que eu fiquei em casa. Também já vinha aí com alguns sintomas, mas ainda não tinha notado, tá? Bom, aí nesse período todo, fui lá, comecei o meu tratamento. Eu comecei o meu tratamento em agosto. Deus foi tão maravilhoso na minha vida. Eu comecei meu tratamento em agosto. Em outubro, aí eu passei com essa Fernanda. A Fernanda, fisioterapeuta, disse assim, você precisa voltar a trabalhar. Olha, vai ter uma palestra na faculdade, na Unifev. Você gosta dessa área de hipertensão? Vai ter, olha lá para você ver. E eu me inscrevi. Essa palestra foi no início de outubro do ano de 2016. E aí, nesta palestra, tinha a doutora Elizabeth Sestário, de Votuporanga, que eu a conheço, ela era minha médica cardiologista naquela época. E aí eu me sentei na cadeira. Faz 7 anos sozinha. que a gente está no início de outubro agora. Sim, 7 anos. Dia 16 de outubro, tem 7 anos que eu trabalho no ambulatório do HB em Rio Preto, de hipertensão. E aí, a palestra foi no comecinho de outubro, e aí eu sentei na cadeira, perdida, porque assim, fazia muito tempo que era muito fora daquilo que eu estava vivendo. E aí eu me sentei na cadeira e veio uma moça e sentou do meu lado. Essa moça chama-se Jéssica. A grande responsável pelo chute na bunda, digamos assim, para eu começar de volta. E ela sentou e ela fala super falante, mais que eu. E aí ela falando. Ah, eu faço mestrado em Rio Preto. Ó, aquele ali é meu orientador. Ah, aquele lá trabalha comigo. Aí eu olhei assim para ela e disse, nossa, meu sonho era fazer mestrado. Você falou? Falei. Porque era um sonho de faculdade, né? Quando eu comecei no mundo da faculdade, lá em 2004... E eu fui para o primeiro congresso de cardiologia em 2005, em Campos do Jordão. Eu fiquei fascinada por aquilo que eu estava vendo. Eu falei, nossa, era aqui que eu queria estar. Era aqui que eu queria estar. E aí, por N motivos que aconteceram aí nessa história toda longa que eu já te contei, as coisas foram se afastando. E aquele dia eu sentei na cadeira e a moça sentou do meu lado. Aí ela falou assim, não, mas se você quer... Você pode fazer isso. Olha só, como é importante ter alguém que dá uma palavra assim de incentivo, né? Eu posso te apresentar o orientador lá, ele é super bacana. Mas é que eu não tenho inglês, e precisa ter... Não, fica tranquila, você fala com ele. E aí, menina, ela me pôs na frente do meu orientador, que foi meu orientador no mestrado. E ela falou, olha, esse aqui é o Dr. Juan. E o Dr. Juan, essa aqui é a Tatiane. Ela se formou aqui na Unifev e ela queria fazer mestrado. Eu não sabia o que falar. Aí eu, do nada, porque você imagina todo esse tempo muito ruim. De repente você tem que conversar. Eu já não estava nem atendendo mais telefone. A moça falava mais que o homem da cobra. Ela falou, não, você tem que ir, você tem que ir. Você conversa bastante, Dê? Às vezes. Você é faladeira, assim, Às você acha? vezes, mas não ao ponto de não deixar a pessoa falar. Não, ela deixava eu falar, mas assim, eu não tinha voz. E aí ela falou, não, vem aqui, conversa com ele. E aí me colocou assim, ó, de frente com o Dr. Juan. E aí eu falei, meu Deus... O que eu falo? O que eu vou falar? Aí eu... Aí ele, você tem interesse em fazer mestrado? Daí eu, sim. Aí ele disse, o que você sabe fazer?
Eu falei, doutor, eu trabalhei com hipertensão na minha graduação e eu gosto. Ele falou, olha, minha área é hipertensão resistente. Vai lá para conhecer o ambulatório. Lá em Rio Preto, no caso. Rio Preto. Ele estava em Votuporanga, dando uma palestra. Tá, entendi. Tá? Essa moça é da onde? De Rio Preto? É de Votuporanga. Ah, ela é de Rio... A Jéssica, moça, né? A Jéssica é de Votuporanga. E aí, não, você tem que ir lá para conhecer o nosso ambulatório. Aí, se você gostar, a gente vê o que faz. E aí eu falei, nossa... Né? E aí a Elizabeth também, então, juntou a Jéssica e a Elizabeth, cestário, e falou, não, se você quiser ir no próximo ambulatório, eu vou na quarta-feira, você pode ir comigo. Falei, eu vou, então. E aí eu fiquei super ansiosa. E aí fui. Primeiro dia no ambulatório, cheguei lá, não sabia nada. Nada. Porque é outro mundo. E aí as meninas, era um grupo grande na época, as meninas se movimentando e aí um exame específico que só é feito lá na instituição, é um exame para pesquisa, e aí as meninas, não, porque você tem que ligar aqui, por aqui. E eu sempre fui muito interessada, eu sempre gostei muito. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu sempre digo que eu vou lá e vou fazer. E aí eu falei, bom, então vamos. E aí continuei, ele falou, então você vem toda quarta-feira para Rio Preto e a gente trabalha assim, assim, assado. Só que eu não tenho vaga para o próximo ano. E aí você vai ficando aqui, vai estudando inglês. Então, quando a vaga surgir, a próxima vaga é da Priscila, que era a menina que estava lá já trabalhando. E aí você entra na próxima. Eu falei, tudo bem, porque eu estava começando de novo, então eu precisava estudar muitas coisas e tal. Pois bem, em dezembro, e aí continuei. Então foi 16 de outubro, a primeira vez que eu fui lá no ambulatório, e aí continuei. Quando chegou em dezembro, o Dr. Juan virou para mim e disse assim, olha, esse ano nós fizemos muitas publicações. Eu ainda nem entendia direito a dinâmica daquilo. Então, eu fui agraciado com mais uma vaga para o mestrado. Você vai entrar o ano que vem. Oi? Você vai entrar o ano que vem. Falei, doutor, eu não sei fazer, eu não sei inglês, eu não sei nada, eu estou sem estudar. Não, você consegue, vamos... Começar agora. Se vira. A prova é em março. Tá, isso era dezembro. Eu tinha 3 meses. Para passar na prova de inglês. Ixi, meu Deus. Imagina, essa mesma cara eu fiz também. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, mas não era isso que eu queria. Eu falei que eu ia ficar aqui 1 ano. Não. Não, mas se Deus falou para mim que era... Se Ele me deu esta oportunidade, eu vou precisar cumprir. Pois bem, fui lá, fiz 8 aulas de inglês particular, com uma professora fantástica também. Lá de Votuporanga. Lá de Votuporanga. Prima da Jéssica. Ela já te encaminhou tudo. Prima da Jéssica. A Cris. E aí, fiz 8 aulas de inglês. Prestei a prova. Passei na prova. Passou, então, porque tá aqui contando, né? Então, e aí as coisas começaram. Passei, fiz minha inscrição, voltei a estudar um mundo totalmente novo, diferente. E as coisas foram acontecendo. Quando eu terminei o mestrado, aliás, antes de terminar, o meu orientador disse assim, olha, eu acho que aqui tá pequeno para você. Olha, nossa. Para quem chegou lá perdida, não sabia nada no primeiro ambulatório, falar isso, aqui tá pequeno. E eu nunca imaginei... Na verdade, assim, nos meus sonhos, porque a gente sonha, a gente às vezes nem escuta os sonhos, né? Eu sempre achava, nossa, eu queria muito ir para a Unicamp um dia. Sabe, a gente gravou aqui um episódio, acho que foi o último episódio que a gente gravou. Era um casal que mexe com festa de decoração e tal, eles contaram a história deles. Foi ao ar, né? Essa semana agora. E aí eles falaram isso, a mesma coisa que você, tipo assim, que eles, quando começaram, que é uma super estrutura, assim, faz decoração maravilhosa, em festa muito grande. Quando eles começaram, ela olhava uma loja, né, uma empresa de decoração que fazia, tipo, festa grande. Ela falava assim, eu nunca vou conseguir chegar ali. E, tipo assim, hoje eles são referência estadual, assim, né, para isso. A mesma coisa que você olhava aquilo, você falava assim, eu nunca vou conseguir chegar. E aí, quando você terminou o mestrado, você falou assim, o teu professor falou, né, teu orientador,
isso aqui tá pequeno para você. Você nunca imaginou que ia chegar naquele Não. ponto. E você ter essa oportunidade, porque o mundo acadêmico tem toda uma relação de ciúmes. Ah, esse é meu. Não, 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 não. Ah, não, professor. E se você que for qualquer área bom, tem, né, se essa você for competição. bom naquilo, você tem que estar do lado dele para ele ir, entende? Ele disse, ele fez, foi, eu falo que sempre foi uma coisa de pai, assim. Deus é muito bom no meu caminho, e o tempo todo, muito mesmo. E aí ele disse para mim, olha, eu acho que, assim, se você fizer o doutorado aqui, e eu gostaria que você fizesse, porque você estaria comigo, é bom. Mas se o seu título for de uma instituição maior, você vai ter outra vivência. Por isso que você foi para a Unicamp. Por isso que eu fui para a Unicamp. Então, peraí, deixa eu ler aqui. Você é mestre... Peraí, meu Deus. Mestre em Ciências da Saúde. Pela FAMERP e Isso. agora tá Doutoranda. né? Que tá fazendo doutorado em farmacologia pela Unicamp. Isso. E aí ele disse assim, você tem que ir para a Unicamp. Daí eu, doutor, não consigo. Não, você consegue. Eu tenho um amigo lá e ele vai te aceitar como aluna, tá? Tá bom. Mas o senhor tem certeza? Para mim é mais difícil. Não, a gente vai tentar uma bolsa. Tá bom. Aí você tinha que fazer outra prova. Milhares de provas. E aí, então, eu defendi o mestrado em março de 2021 e emendei o negócio já com o projeto do doutorado. Em abril, eu mandei o meu projeto para a FAPESP. Deixa eu perguntar, quanto tempo é de doutorado? 4 anos. 4 anos. O prazo inicial, 4 anos. E o mestrado foram 2. Acabou perdurando 3 por conta da pandemia. Ah, sim. Aí a né? pandemia... Porque peguei bem ela bem no processo. Mas o normal são 2 anos. E aí, então tá bom, então vamos fazer o processo. Aí eu fiz um pedido de bolsa em abril, antes de prestar o processo seletivo do doutorado, para essa agência de fomento, que é a agência mais importante, uma das agências mais importantes do país, de fomento à pesquisa, e mandamos para a FAPESP. Só que meu próximo orientador, que era o doutor Heitor, amigo do doutor Juan, ele disse assim, Tati, vamos mandar, já vai vir negado. Então, a gente já sabe que vai vir a negação primeiro, depois a gente vai redigir uma resposta, e aí a gente vai tentando. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, olha, doutor, só que se eu não tiver uma bolsa, eu não consigo fazer o doutorado em Campinas. Porque, para mim, é inviável. Tá? É um custo muito alto. A gente tem que ir para Campinas, tem que estar lá disponível. Nós tocamos parte do projeto em São José do Rio Preto, mas existe um custo por trás disso, né? E existe a dedicação. Eu preciso me dedicar hoje à pesquisa. E aí ele disse assim, não, tudo bem, então mas vamos mandar. E aí eu fiz a primeira prova. Aí o processo seletivo da Unicamp era em junho. Então eu tinha que passar novamente por uma outra prova de inglês, porque a prova que a gente faz vale por 2 anos, e aí você tem que você tem que fazer a prova novamente. E aí minha prova já tinha vencido, eu tinha que fazer a prova novamente do doutorado, e eu tinha que passar por um processo seletivo no corpo da farmacologia da Unicamp. E aí eu fui fazer a prova, e aí o doutor Heitor, que é meu orientador, disse assim, não, a prova é tranquila, você vai ter que ir lá só apresentar seu projeto, pode ficar em paz. Chegou a menina da FAMERP para apresentar o projeto na Unicamp. E eu fui fuzilada. A doutora que estava na banca perguntou assim, você fez educação física. Você acha que você tem condições de fazer farmacologia? E eu fiz assim. Às vezes a gente não tem resposta. E eles me reprovaram na primeira prova. Meu Deus. Aí você ficou com vontade de desistir? Isso foi em julho. Aí eu fiquei deprimida 3 meses. 3 meses. Foi no meio do ano. Isso foi em junho. Em junho. E já tinha vindo a resposta da bolsa? FAPESP? Não. Porque o processo de aprovação da FAPESP é muito demorado.
E aí eu fui reprovada, e aí eu falei, eu acho que não é para eu continuar fazendo isso mesmo. Eu fiquei deprimida, assim, uns 3 meses, porque as pessoas que têm depressão, que têm fibromialgia, qualquer problema cognitivo, quando acontece um problema comum na vida das outras pessoas, e acontece o mesmo problema na vida dessa pessoa, ela não enxerga desse jeito, para ela é muito maior. As condições psíquicas dela não deixam com que ela vá para frente. Então, o processo de recuperação é muito mais demorado. Então, é como se, assim, quebrasse a porta do seu carro hoje e você falasse assim, meu Deus, quebrou a porta, e agora? O que eu vou fazer? Aí você vai, dorme, e amanhã você fala, acho que eu posso fazer isso. Se eu fizer um bico aqui, se eu resolver ali, e ele vai encontrar a solução no outro dia. A pessoa que tem depressão não funciona assim. Ela quebrou a porta, meu Deus, e agora? O que eu Mas vou você já fazer estava da bem minha melhor vida? nessa época. Muito melhor, muito Só que melhor. ainda Só tava que em tratamento. toda vez que acontece qualquer É um processo, gatilho, né? é um gatilho. E esse processo é mais demorado. Por isso que a depressão é para o resto da sua vida. É um comportamento do seu cérebro e você tem que aprender a lidar com ele. E as pessoas que estão em volta de você precisam ter a sensibilidade. Então, por isso meu marido é hoje fundamental, né? Porque ele já conhece, falou, nossa, calma, tá tudo bem, vamos lá, amanhã você consegue, hoje não deu certo. Então, a gente precisa dessa rede de apoio. E eu tô dizendo isso aqui para vocês, que eu perguntei no início para o Ismael por que vocês estão aqui? Por que vocês estão gravando isso aqui? Qual é o objetivo de vocês? Aí ele disse, e eu já tinha assistido num outro episódio de vocês, que era ecoar para outras pessoas uma mensagem. E esta é uma mensagem que precisa ficar. A pessoa que tem depressão não é frescura. Não adianta só postar no Instagram. Não é frescura. Para ela é muito difícil. Qualquer coisa que aconteça, se ela teve uma depressão e ela já teve uma reincidiva, ela vai se reincidir outras vezes. É um comportamento cerebral, neuroquímico. E isso pode se repetir em outros momentos. Simplesmente com a porta do carro quebrada. Por quê? Para a Denise, é tranquilo resolver isso. Quebrei a porta hoje. Nossa, que chato, velho. O que agora? O que eu vou fazer? Amanhã você consegue falar, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. Para a pessoa que tem depressão, isso não funciona nesse mesmo Rapidez, ciclo. não é tão rápido assim. Então, na minha reprova do doutorado, que a doutora lá disse assim, você acha que você tem condições de fazer? Você fez educação física. Eu fiz claro educação física. Condições. A gente não tem farmacologia nem na grade, né, lá inicial. A gente não tem essa vivência, mas eu amo remédio, eu amo estudar o efeito que tem. E eu amo estudar o efeito que tem no seu corpo se você fizer exercício físico. Se você fizer meditação, se você respirar mais tranquilamente, é fantástico. Então, essa a coisa que me encanta. E aí eu disse para ela, eu acho que sim. Você falou? Eu disse. Lá no dia você falou? Sim. Eu acho consegui que sim. responder com a voz muito embargada, mas eu consegui responder para ela assim, eu acho que sim. Porque se eu cheguei até aqui, nesta banca, é porque eu posso fazer. E aí ela não respondeu mais. Enfim, mas eles me reprovaram. E aí eu fiquei ruminando aquilo vários dias, vários meses, achando que eu era incapaz. Que eu estava fazendo lá? Porque realmente eu era lá de Votuporanga, né? O que eu vou fazer na Unicamp? Como é que eu cheguei aqui? Esses pensamentos, eles vêm na nossa cabeça, não só na minha, eu acredito que vem na cabeça de todo mundo. Tem um momento que você fala, eu acho que realmente, o que eu vou fazer? Não posso fazer mais nada, né? Pois bem, passaram-se 3 meses muito deprimida, continuei trabalhando. Nessa época eu era coordenadora de pesquisa clínica em São José do Rio Preto, então eu trabalhava lá e morava em Votuporanga. E pensei várias vezes em desistir ali no caminho. Quando chegou em dezembro, então isso foi em junho, em dezembro, meu orientador, que era o atual do mestrado, falou assim, olha, eu tenho uma vaga para o ano que vem. Se você quiser se inscrever para o doutorado aqui, minto. Em outubro saiu o resultado da FAPESP. Veio a negativa. Em 24 horas nós fizemos a resposta. Respondemos para a FAPESP. E aí, só que aí eles demoraram
a gente mandou em abril, eles só respondem... A negativa vem em outubro, quase 7 meses aí de avaliação. 6 meses, né? E aí, eu falei, pô, cara... E aí, eu faço doutorado, aí eu pedi para Deus nas minhas orações, eu converso muito com Deus. Eu não vou em uma igreja específica, mas eu converso com Ele o dia inteiro. Daí eu disse para Ele, poxa, mostra aí para mim, né, o que eu preciso fazer, se eu desisto, ou se eu continuo. E aí, passou uma semana, meu orientador chegou, olha, eu tenho uma vaga em São José do Rio Preto. Se você quiser continuar aqui, você se inscreve, a vaga é sua. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu redigi um e-mail para o meu orientador de Campinas. Doutor Heitor, existe a possibilidade de eu fazer o doutorado aqui em São José do Rio Preto mesmo. Isso foi em janeiro. E eu acho que para mim vai ficar mais fácil, né? Não vou ter essa despesa de viagem. Vai ser menos dispendioso. E aí ele ficou maluco. Ele redigiu uma carta para a FAPESP dizendo, olha... Quanto tempo vocês vão demorar para me dar uma resposta? Porque isso era janeiro. E aí já tinha se passado mais 2 meses. E ele redigiu essa resposta. A minha aluna está desistindo por falta de resposta. Porque ela é uma pessoa casada, ela tem filhos e precisa de uma resposta. E aí... E a gente não tinha resposta da FAPESP. Nenhuma. E eu ia me matricular, mas como o meu orientador tem também ele é depressivo, ele tem um problema de saúde importante, e eu percebi que ele ficou muito chateado com o meu e-mail, desistindo da vaga da Unicamp. E aí eu tô lá falando com Deus, eu acho que então eu vou deixar, vou esperar a FAPESP me mandar a resposta, e aí eu deixo pro ano que vem, ou eu desisto de fazer doutorado. Continuo só aqui no ambulatório. E aí veio a resposta da FAPESP em março. Eu estava em Campinas, dando uma aula junto com o meu orientador. E eu lembro que eu abri o e-mail. Meu Deus, fui aprovada. Mas eu tinha sido reprovada na Unicamp. Mas era o gatilho que você precisava para falar não agora? E aí, quando eu fui ler o relatório, porque lembra que lá em junho, a moça perguntou se eu tinha condições. E eu achei que eu não tinha condições. Veio a resposta, não, realmente Você é uma pessoa muito ruinzinha. Você não vai dar conta. E aí, quando eu li o relatório porque não estava escrito isso, mas é isso que você interpreta. É isso que você falou, nossa, eu devo ser muito ruim mesmo. Você é lá de Votuporanga. Você não sabe nada. Se formou não. Se formou onde? Lá? Não. E aí eu li o relatório da FAPESP. Quando eu li o relatório, são 2 avaliadores. Os avaliadores da FAPESP são pessoas muito renomadas. E aí, e vem avaliações do seu currículo, avaliações do que você já fez. Todos eles eram a nota máxima. Uau. De excelente. Excelente. E aí, quando eu li aquele relatório, eu disse assim, bom, mesmo que a Unicamp não me aceite, minha missão está cumprida. Eu acho que eu não sou tão ruim assim. E está tudo bem. Se eu não for aprovado agora... Eu não preciso mais. Obrigada. Tá tudo bem. E aí, começou um outro processo, porque nós tivemos que informar a Unicamp que a minha bolsa tinha sido aprovada. E a instituição tem um interesse em manter o aluno. E aí eles fizeram um processo de ter que me aceitar. Eu tive que apresentar um projeto novamente. Uma reavaliação. Eles tiveram que me reavaliar. Eu fiz uma prova de novo. Ele falou, você tem 15 dias para preparar uma aula assim, 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 assado. Você vai ter tanto tempo, vão ter 3 avaliadores na sua banca. Seu orientador não pode estar junto. Nossa, eu tô me sentindo, tipo assim, eu vou apresentar o TCC, né? Para concluir o meu curso. TCC é bem tranquilo. Então, eu já tô assim, fervendo de medo. Agora você imagina. Eu já TCC apresentei uma tranquilo. vez, né? Mas assim, toda vez que você sabe que você vai ser avaliada, você já fica de novo e tal, né? E aí eu tenho maior medo deles fazerem um monte de perguntas e eu me senti assim, aí né? você imagina, né, no doutorado. É isso Vamos que eu tô lá. pensando. Aí eu tinha acabado de sofrer uma prova. Eu falei, aí o que aconteceu? Eu falei, e agora, cara? 15 dias, outra prova, eu vou ficar maluca.
Foi lá, preparei outra aula de novo. E aí, na preparação, eu sabia que tinha várias lacunas na apresentação. Eu falei, olha, eles vão me fuzilar de novo. Não, não vão. Eu falei, eles vão me perguntar isso. Não, pode ficar tranquila. É assim que eu tô pensando no TCC. Cheguei Ela tá lá, apresentando doutorado. fuzilada de novo. É mesmo? Opa! Mas acho que esse é o papel deles, não é não? Daí eles disseram assim, muito mais amorosos, digamos assim, na segunda avaliação do que na primeira, porque na primeira realmente eles foram para me reprovar. Essa era a sensação que eu tinha. Na segunda, eles tinham que mais ou menos me engolir, porque quando você é bolsista, a instituição recebe uma parte dessa bolsa para que você esteja lá na instituição e leve o nome da instituição, leve o nome da pesquisa para o Brasil e para o mundo, para onde a gente for. É como se a FAPESP tivesse domínio sobre o meu conhecimento. Então, hoje, aqui, eu preciso falar da FAPESP, que eu sou pesquisadora financiada pela FAPESP, né? E aí eles têm e a instituição tinha interesse, porque quanto mais alunos que tenham financiamento para a instituição, é melhor, não só por uma questão financeira, mas por uma questão acadêmica, né, de valor. E aí eu fiz a segunda prova, eles fizeram os questionamentos e disseram, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal coisa, vamos pensar sobre a sua aprovação. Demorou mais 2, 3 dias para eles me aprovarem. E aí eu fui aprovada e entrei, fui matriculada no curso em maio de 2022. E aí você tem contato com essas pessoas que te fuzilaram lá? Sim, são os coordenadores da farmacologia, né? Sim. Na verdade, eles são fuziladores porque é como a Denise disse, é o papel deles. Né? E mas assim, existe uma resistência para quem não é da instituição. Você tem que quebrar uma barreira e tem que mostrar por que você está ali. Olha, eu cheguei até aqui porque eu tenho assim, eu percorri esse caminho, porque eu posso fazer isso e porque eu posso ser útil para vocês assim. E hoje tem que fazer. É como se fosse uma entrevista de emprego, né? Sim, mas muito mais incisiva. Né? E aí, sim, você tem que ser também firme no que você quer. Então, Sim. eles vão te desafiar, na verdade, né? Mas assim, desafiar. como é que é lá hoje, lá dentro? Eu fico muito pouco na Unicamp, né? Mas hoje é tranquilo. Hoje eu sou aluna da instituição, né? Eu tenho que mandar relatórios com alguma frequência. A gente tem um trabalho que executa. Em janeiro, eu vou participar do curso de verão como palestrante lá da Unicamp. Então, se alguém tiver interesse, ainda vai que dá tempo, até dia 16 de outubro. Até dia 16 as inscrições para fazer parte do curso lá. Então, assim, depois que você está dentro da instituição, você é aluna da instituição. Não há diferença nenhuma. E nesses 3 dias até vir a resposta, você ficou... Surtando. Meu Deus, eles vão me reprovar de novo. Porque eles foram muito incisivos em alguns pontos. E eu sabia que estava faltando. A gente sabe onde está o erro, onde está a lacuna, né? Você vai pegando manejo, assim, ó, tá faltando aqui, ó, você não descreveu direito isso aqui. Mas por orientação, né, o meu orientador não queria que a gente expusesse algumas coisas, então eu tinha que segurar. Eu tinha que ser meio que política na hora. Olha, doutor, essa aqui tá faltando essa informação, mas é assim, assim, assado. A gente vai fazer isso, isso e isso. Ah, mas por que o seu orientador vai estudar isso? Porque, na verdade, a não pesquisa... posso falar. Então, a gente tem algumas coisas que precisam ser seguradas, outras podem ser passadas para frente, né? No mundo acadêmico, assim como em qualquer outro mundo, existe essa coisa Existe uma rivalidade, né? Olha, essa pesquisa é do fulano de tal, essa pesquisa é do fulano de tal. Se você vai e entrega tudo, aí... Exatamente. Perde o controle da pesquisa. Infelizmente, tem gente boa e ruim em todos os lugares. Né? E aí a gente acaba ficando aí. Então, essa sou eu. Hoje eu estou doutoranda em farmacologia pela Unicamp. Quem te vê assim... E aí, assim, você acha que nesse tempo, por exemplo, que nem você contou pra gente, que lá atrás, a sua Remato, né? Ela te indicou as terapias, os 5 pilares.
E aí você começou, não conseguiu de início o psiquiatra, ficou sem medicamento, depois já foi para palestras e já engrenou no mercado de trabalho. E aí você acha que o mercado de trabalho para você, nesse momento que você estava vivendo, ele foi fundamental para te ajudar a levantar e sair da onde você estava? Ou, assim, os outros pilares foram... Porque, às vezes, existe um peso maior. Não, a terapia foi muito mais importante. Ou você se sentiu útil, voltar a estudar, você voltar para o mercado de trabalho, te mexeu ali com você e foi mais importante do que os outros processos. Nesse processo, Denise, eu acho que todas as coisas que precisavam ser feitas naquele momento eram fundamentais. Mas, com certeza, estar inserida de novo num ambiente diferente foi muito importante. Então, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, assim, olha, eu vou ser mãe, o que você me daria de conselho? Vovó dizia que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas, o que eu diria? Não pare de trabalhar. Não deixe a sua rotina pessoal para se dedicar só a uma única coisa. E aí é meio controverso, porque, não, mas se dedicar ao filho é muito importante. Sim. Mas, se você esquecer nesse processo de quem você é, tudo está perdido. Quando eu cheguei na primeira consulta com o psiquiatra, eu disse para ela assim, essa frase é muito marcante para mim, porque toda vez eu me lembro dela. Eu disse, doutora, eu não me reconheço como eu mesma. E toda vez que você se esquecer de quem você é, tem alguma coisa que vai dar errado. Então, eu sempre trabalhei, desde os 13 anos. Eu sempre tive o meu dinheiro para fazer as minhas coisas. Eu sempre cuidei de mim de uma forma diferente de outras pessoas, mas eu sempre cuidava de mim. Eu me desconectei de muitas coisas. Eu fiquei perdida. Então, quando a pessoa não sabe para que veio, para onde ela vai, ela se perde fácil. Por que ela está aqui, as doenças aparecem. É muito comum vocês falarem... Nós atendemos vários pacientes lá em São José do Rio Preto, e aí ele chega e senta e diz assim, doutora, vocês provavelmente já ouviram isso, eu fiquei diabético do dia para a noite. Não foi, não. E aí eu digo assim, é mentira. Você constrói a sua doença. Ou você constrói a sua saúde. Nós trabalhamos exaustivamente inúmeras horas por dia quando somos jovens. Nós deixamos de dormir para ir para festa ou para trabalhar por um período. Eu trabalhei na noite muito tempo. E eu ficava 2 ou 3 dias sem dormir. Lá atrás. E aí eu chegava no domingo, dormia o dia inteiro, só levantava para comer à noite e ia trabalhar na segunda-feira e estava ótima. Por quê? Porque naquela época eu tinha saúde e o meu corpo conseguia arrebater todo aquele cansaço. E hoje, se eu perder uma noite de sono, meu amigo, 1 semana. Então, como você disse, né? É controverso. Então, assim, acredito eu que a gente precisa, não o que você quer dizer, de um equilíbrio. Então, assim, o abrir mão, que nem para você, abrir mão de quem você for, de quem você era, para se dedicar ali 100% à maternidade, te causou um dano muito grande emocionalmente. Só que também meter a cara e se afundar e viver 100% do seu trabalho, da sua profissão, também te causa um dano. Sim. O que ela falou, que, tipo assim, que ela construiu isso que ela passou na maternidade, ela construiu antes, né? Foi isso. Porque ela perdia noite de sono, ela ficava lá, quantas horas? 48 horas, 2 dias sem dormir e tal. E mesmo depois isso não é ruim. E tava tudo bem, né? E tava tudo bem. Porque você tinha saúde, jovem. né? Ah, não, eu adoro. Eu cantava na noite. Então, assim,
A gente saía na quinta e às vezes voltava no domingo cantando, né? E para mim era o máximo. Me achava maravilhosa. Você acha e que eu isso... não entendia naquele momento qual era o preço que eu ia pagar lá na frente. É isso aí, essa era a pergunta. E quando você fala assim, Tati, mas se dedicar à maternidade 100% não é saudável, não é que não é bom para a criança. Não é isso. Eu acho que a gente precisa ter... naquela época, e quando eu digo que não é que eu me dediquei ao meu filho 100%, eu fiz muitas coisas e eu me orgulho muito do que eu fiz com ele. Mas, se eu tivesse, não só em casa, se eu tivesse tido contato com outras pessoas... Não esquecer de você mesma. Né? Exato, eu não poderia ter perdido a minha essência. Eu não fazia mais unhas, eu não penteava os cabelos, às vezes eu só desgrenhava assim, ó. Hoje, tá bom, e passava uma piranha no cabelo. Não vou sair de casa, vou acordar, não vou ficar sair aqui de mesmo. casa. Quando eu tô aqui falando pra você, eu tô vendo a cena de uma camiseta que eu usava, lilás, listrada, que a minha avó tinha me dado, e assim, cara, eu tava enorme. E aquilo foi se tornando... Eu levantava de manhã, tomava café, aí brincava com o Enzo, fazia almoço. Quantos anos o Enzo tem hoje? O Enzo tá com 10. 10 anos. E assim, nesse processo, depois que você... É bom a gente deixar, né, bem marcado aqui, que mesmo você voltando para o mercado de trabalho, que foi muito importante, você continuou os outros pilares. Você continuou a terapia, você continuou o medicamento com psiquiatra, atividade física. Sim. Em alguns momentos, um deles despencava. E aí você percebe que não fica legal. Então, esse pilar... E isso que ela me disse nessa lá consulta, e depois eu acabei... Hoje, eu pesquiso muito sobre como ficar bem. As pessoas adoecem e não sabem que estão adoecendo. O teu corpo fala, o seu está falando. E às vezes a gente não ouve. Às vezes a gente olha para o espelho e acho que está tudo bem. Hoje eu estou com uma olheirinha aqui. Acho que é só hoje. E seu corpo está conversando com você o tempo todo. O tempo todo. Meu cabelo nessa época começou a cair. Não o meu, o seu. O de N pessoas. Começou a cair. Tô tomando uma vitamina, mas ainda tá caindo. É seu corpo falando, olha, tem alguma coisa aqui que não tá funcionando tão bem. E como manter saúde? Eu vim com esse propósito de dizer aqui para vocês, deixar gravado como eco. De que cada vez mais nós precisamos nos conectar conosco mesmos. Um autoconhecimento, com a natureza. Né? E com a natureza. Com o advento da tecnologia, nós temos ficado muito ligados. A gente se perdeu. A gente está o tempo inteiro. Não é ruim, Será né? que ele me respondeu? Será que foi? Nossa, eu não consegui resolver isso. E a gente não desliga mais. Nunca. A vida é sempre corrida. Assim, a tecnologia ela não é ruim, ela te traz uma gama de informação muito boa e tal. Mas você precisa de um equilíbrio. Exato. Entendeu? Às vezes, você pega o telefone, coloca no silencioso, coloca lá em modo avião e vai curtir o seu filho. Sim. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. Nesse tempo que você ficou tão inserida aí, né, fazendo mestrado, doutorado, você perdeu um pouquinho da maternidade, assim, ou não? Tipo assim, como que tá esse equilíbrio com o Enzo também, né? Olha só. Como as coisas fluem na conversa, era outra coisa. Esse padrão de afundar em algum lugar, ele se repete. E ele se repetiu depois, no trabalho. Exato, E porque aí... por isso que tem que ter o equilíbrio que a Denise estava falando. Eu ia te perguntar isso, eu ia tentar te perguntar, porque a gente estava conversando isso antes, né? Com as câmeras desligadas, que você falou que esse ano, né? Em janeiro. Sim. E aí, então, pode contar pra gente. Eu acho que eu não tava aqui. Não, você ainda não tinha chego. Eu me afundei no trabalho. Porque são válvulas de escape. Eu me esqueci de mim mesma, agora eu voltei, agora eu vou cuidar de mim. E aí você foi. Eu fui, mas não era cuidar de mim. Eu estava querendo, que é uma coisa muito inerente ao ser humano, que é o reconhecimento. O ego, Você né? é uma boa mãe? Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma boa mãe.
Você é uma boa dentista, Di? Eu quero que as pessoas saibam que eu sou boa. Eu quero que as pessoas tenham... A gente sempre procura referenciais. Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim porque eu cuidei dela. Porque eu consegui orientar ela naquele momento. Ou porque eu fui uma boa mãe. Ou porque ela foi uma boa professora. E durante a nossa vida, nós sempre procuramos reconhecimento desde crianças. Quando você diz assim, nossa, filho, como você é inteligente, você está reconhecendo seu filho. E a gente aprende que a gente precisa ser reconhecido. E aí eu me afundei no trabalho. Então, pós afundar na depressão, volto, e eu acho que aqui pode ser um lugar para eu ir. E aí eu comecei a trabalhar. Estudar. Muito. E aí eu respondi e-mail às 2 ou 3 horas da manhã, porque nesse mundo acadêmico, os nossos orientadores têm rotinas de sono muito diferentes das nossas. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o orientador me mandava e-mail, eu respondia. 2 horas da manhã eu estava no computador, e aí eu dormia das 3 às 4, das 3 às 6, das 3 às 7, porque eu tinha compromisso de manhã. E fui trabalhando. Esquecendo de mim de novo. E isso a gente faz inúmeras vezes no caminho. Isso não acontece só comigo. Eu vejo inúmeras pessoas perdidas. Perdidas no sentido de que estão fazendo algo para compensar algo. Você vê uma pessoa que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, depois ele chega em casa, ele continua trabalhando e aí ele tem coisa para fazer, Opa! O que será que está faltando? Né? Então, eu me afundei no trabalho de novo e o que aconteceu? Os processos depressivos, eles acontecem, eles se repetem, mas tinha algo que me marcava e que aí nesse início de ano foi muito mais marcante. Eu tive dengue, eu fui internada por dengue, não foi agora, anteriormente. Eu fui internada por dengue, eu tive vários problemas graves durante... Nossa, a dengue é terrível, meu Deus. Eu tive hipocalcemia, hipomagnesemia, corria risco de uma parada cardíaca a qualquer momento, porque estava tudo muito descompensado. Fiquei internada por 5 dias por causa de dengue. 20 dias sem trabalhar. Olha só. E aí eu tomei vacina do Covid. Tomei a vacina, 20 dias muito ruim. Eu fiquei muito mal. Parecia que eu estava com Covid. Porque jogou, né, o vírus em você. Fiquei muito ruim, muito ruim. Não, mas aí nós na época fizemos comunicação com a AstraZeneca, fizemos todo o protocolo, porque eu estava dentro de um centro de pesquisa. E aí entrei em contato, foram extremamente atenciosos, fizemos os relatos, mandamos os exames. Beleza. Passou. Segunda dose, mesma coisa. Fiquei ruim de novo. Terceira dose, não tive sintomas. Depois da terceira dose, eu tive Covid. E eu fiquei muito ruim. Mas, gente... Muito ruim. Eu não fui internada, porque foi na época de um pico. E aí, não tinha vaga no hospital. E o médico falou, olha, vamos tentar te segurar em casa assim, você vai fazer isso, isso e isso, e qualquer coisa você me liga. E aí eu disse, eu não quero ficar internada. Se eu conseguir ficar em casa, eu prefiro. Eu acho que o tratamento do Covid nessa época, os melhores foram feitos em casa, né? E aí fiquei em casa, e eu fazia estimulação de parasimpático em casa. Tinha um médico em Rio Preto que também é meu orientador, que a gente trocava informações, foi acompanhando, enfim, passou. Quando foi em janeiro deste ano, pós-festas, comi muito, bebi bastante, tudo desregrado, aquela coisa, tudo errada, né? Que a gente faz, todo mundo faz. Todo mundo, no final de ano, faz isso. Todo mundo faz, come doce. Eu não sou do doce, mas come doce, enfim. Quando foi no dia 3 de janeiro, eu comecei a me sentir mal. Só que como eu tenho fibromialgia, como eu tenho processos depressivos, aí eu tinha bebido um pouquinho a mais. Não é bebido demais, mas bebida alcoólica vários dias seguidos, enfim. Não tem costume de beber, aí vai e bebe um pouco pra mais. Eu acho que eu tava com uma dor abdominal. Eu acho que é por conta disso. Então tá bom. No segundo dia, eu tava com muita fraqueza.
muita fraqueza. Muita. Eu falava, nossa, não tô legal, não tá legal. Ah, mas deve ser por conta da fibromialgia. Não tô dormindo bem à noite e tal. Tudo bem. Tomei um remédio pra dor, continuei. No terceiro dia, eu fui ao banheiro e senti uma dor na região baixa do ventre para levantar. Aí eu falei, nossa, será que eu tô com infecção de urina de novo? A gente sempre diagnosticando as nossas dores, Sim. né? Será que eu tô com infecção urinária? Olhei para a cor do xixi, tava mais ou menos normal, não tinha nada assim. Falei, vou tomar mais água. Melhorei a água e só uma dor, porque como a gente faz? Foi uma dor, um episódio e passou. No quarto dia, eu comecei a ter dificuldade para andar. Eu falei, nossa, essa dor tá esquisita, né? Dor para andar, não conseguindo trocar o passo, tem alguma coisa errada. E aí eu entrei em contato com o médico, daí ele falou, não, vamos esperar aí, ver que você tomou remédio. Eu falei, não, eu não tomei porque vai que mascara a dor, porque eu faço uso de medicamento contínuo para o tratamento da fibromialgia. Então, consequentemente, nós somos mais toleráveis à dor. Isso também é muito importante. Quando ele falar para você que está com muita dor, é porque ele está com muita dor. Aí tomei um analgésico e não tinha vômito, não tinha nada. Tomei um analgésico no quarto dia, ou quarto. Quinto dia. No quinto dia, eu levantei de manhã e falei, nossa, eu não tô legal. Eu vou no hospital. Isso era uma quinta-feira. Fui pro hospital e aí cheguei lá, o médico me atendeu, me deu um remédio para dor, aí que eu fiquei ruim mesmo. Aí comecei a vomitar no hospital, dentro do hospital. Aí o médico falou, não, eu vou repetir a dose. Repetiu a dose do remédio. Aí eu fiquei... A dor tinha aliviado, mas eu estava com ela. E aí... eu falei, eu vou embora. Isso era meia-noite. Eu falei, eu vou embora. Eu tô com um pouquinho de dor. Não, então tudo bem. Ele me liberou. Aí fiquei um dia em casa com muita fraqueza, dispensei meus alunos, falei, olha, não estou me sentindo bem, acho que é por conta dos medicamentos que eu tomei ontem e tal. No sábado, eu levantei de manhã, com dificuldade para andar, fui com meu filho que tinha uma festinha de aniversário, comprar um presente, aí eu andando na rua, eu falei, teve uma hora que eu tive que encostar. Eu falei, nossa, eu não tô legal mesmo. Sábado à noite, eu falei, Júlio, não quero comer, não tô com fome, não tô bem. Não vamos sair, não vamos ficar aqui. Não, você não quer nada? Não, não quero. Domingo de manhã, eu levantei com menos dor. Só que eu não conseguia andar. Eu falei, pode me levar para o hospital, que eu não tô legal. E aí, chegamos no hospital, o médico que estava de plantão é um conhecido. Daí eu falei, Jenner, eu não tô legal. Passei aqui na quinta, ele falou, você vai ficar aqui, agora. Não vou te mandar embora. A partir das 6 da tarde, você vai ficar em jejum absoluto e vamos ver como é que você vai estar. Então, tá bom. E eu cheguei no hospital, eu estava relativamente bem. Na segunda-feira, eu fiz a tomografia. Ele falou, você tá com um abscesso abdominal. Era uma bolinha de pus, próxima à região do rim, né? E é uma condição grave, mas ele era pequeno. Ele falou, eu vou te manter aqui 2 dias com antibiótico venoso para você melhorar rapidinho e eu te mando embora. Só que aí ele começou os medicamentos e eu comecei a ficar muito pior. Muito pior. Eu vomitava sem parar. Eu tinha dor na barriga sem parar. E aí juntou uma intoxicação com o antibiótico, mais os medicamentos. E eu fiquei no hospital por 5 dias. Nesses 5 dias de internação, eu não conseguia atender meu filho no telefone. Porque eu ia no banheiro, eu via que eu estava muito ruim. Meu rosto estava muito inchado. Não respondia o tratamento. Meu xixi estava vermelho. Meu rim não estava funcionando. Eu estava acamada. Acamada. Isso foi em janeiro desse ano? Isso foi em janeiro. E aí eu comecei a ver coisas na parede, porque eu estava muito desidratada. Eu consegui, em 5 dias de internação, eu tomei uma garrafinha de água.
Nossa. Eu não comia, não Você bebia. só vomitava? Não sentia, não tinha nojo da comida. Muito ruim, muito ruim. E aí nesses dias de internação, eu conversava assim com Deus. Eu falava, o que o Senhor quer mostrar para mim? E uma das coisas era que eu precisava diminuir a minha carga de trabalho, que eu estava trabalhando demais, que eu preciso desligar e que eu preciso dizer para as pessoas que isso precisa acontecer para todo mundo. Ele conversou comigo lá dentro do hospital e dizia para mim assim, olha, tá vendo? Tá demais. Tudo que é excesso não faz bem. É o equilíbrio que a gente tá tentando falar, né? E aí foi isso. E esse abscesso que começou no seu abdômen não sabe de onde surgiu. Possivelmente por um cálculo renal que saiu, machucou a região e do causou ureter. ferida. Eu demorei 60 dias para me recuperar. Eu fiquei 5 dias no hospital, mas foram 60 dias muito ruins. Idas no médico, exames de novo, fiz outras tomografias, mais iodo, mais um monte de coisa acontecendo, Meu Deus. enfim. E aí a gente fica pensando, mas para que eu estou fazendo tudo isso? Para quê? Por que eu estou correndo tanto? Porque a hora que você ficar doente... Alguém ficou com você lá no hospital? Eu não fiquei sozinha, eu fiquei sozinha nos 2 primeiros dias porque eu estava melhor. Mas aí, a partir do segundo dia, no final do dia, eu comecei a ficar muito ruim. Meu marido falou, não vou deixar ela sozinha aqui. Então, eles revezavam. Aí, uma prima ficava um tempo, minha cunhada ia, ficava um tempo. E eles não deixavam sozinha, mas eu não tinha resposta. Eu não conseguia conversar no hospital. Eu ficava apática. Eu só pedia para ir no banheiro e dormia o tempo todo. E uma coisa muito legal que eu consegui ver que lá no hospital o tempo corre de um tempo diferente, corre diferente daqui de fora. Então a gente precisa dessa zona, sabe? Não é para você estar lá 2 horas, são muitas horas. O ar do hospital é diferente. O tempo do hospital é um lugar para você se regenerar. É desse tempo que às vezes a gente precisa. E por isso que às vezes ele é tão grave, porque você fala assim, tá vendo? Não adianta você correr. Aqui o tempo não corre assim. E quando é engraçado que a gente fazendo um paradoxo, quando você vai para a natureza, o tempo corre mais devagar. Não é? É diferente também. É diferente também. Quando você tira o seu celular e vai para se conecta com o seu animal, coloca o pé no chão, abraça uma árvore. Uma árvore, tem gente que fala, nossa, doida. Abraça a árvore. Põe o pé no chão. Eu juro que eu estou tentando fazer isso. Sair dessa zona. E é muito difícil. Então, a gente fala, e muito difícil de executar. É porque a gente tem que abrir mão da gente. Tem que abrir mão. Eu passei por esse processo também algumas vezes, né? Quando estava terminando a faculdade, estudando para a OAB e estágio, OAB, faculdade, trabalho, casa, filho e tudo. Eu também me vi dessa situação doente e todos os especialistas do mundo e nada tinha solução e tudo no final era emocional. Eu falava, mas tá doendo. É somatização. Mas tá doendo, sabe? Assim. E aí foi causando problemas de saúde mesmo. Várias inflamações, vários problemas de saúde mesmo. E agora com a gestação, que eu já estava formada, já estava num ritmo menos desacelerado, mas assim, ainda me dedicando, né, à minha profissão. Me formei. Agora eu vou advogar, agora eu vou estudar, agora eu vou aprender, agora eu vou, né, criar um leque de oportunidades. E aí veio a gestação, que também me parou. Te fez parar, né? Me fez parar. E aí é muito dolorido, porque a gente abre mão da gente. Uhum. Aí você fala assim, meu Deus, mas tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu até agora fiz, e eu não posso mais. E aí é dolorido. Quando não é dolorido. por bem, é por mal, Não é né? pra você... E, por exemplo, não é pra No meu caso aqui você... não é mal, mas... Não tipo assim, te fez Eu parar. entendi. Não é Me fez pra você parar. deixar de fazer. É pra você em outro ritmo, né? pesar o quanto está fazendo. O ritmo, ele precisa ser respeitado. Tem uma coisa, se vocês procurarem
sobre ciclo circadiano. Uma das maiores coisas hoje que nós temos aí no mundo da pesquisa é respeitar o ciclo circadiano. Quem é o ciclo circadiano? É o ciclo da natureza. É levantar cedo e dormir cedo. Na verdade, a hora que o sol se põe era a hora que a gente devia estar parando também e se colocar, né? E assim, A gente fica... isso é engraçado porque quem me trouxe isso, essa questão do sono, do horário, do tempo, foi uma nutricionista. Porque eu cheguei num ponto de inflamações, né, endometriose e tudo mais, que eu comecei a buscar tratamento. Ao contrário de você que admira a indústria farmacêutica, né, eu sou um pouco resistente. E aí eu fui para a parte do natural. E aí eu fui para numa nutricionista para fazer tratamento com a alimentação. Né, que aí a gente até conversou sobre o açúcar, sobre vários alimentos. E aí ela falou do sono, Sim. Ela falou do horário. Ela falou assim que... Porque a gente libera hormônios. A gente é programado para um ritmo, para acordar muito cedo, fazer atividade cedo, porque atividade física no horário que libera os hormônios, e depois dormir, jantar cedo, porque é o horário que o estômago faz a digestão ali, e dormir cedo por conta dos hormônios que vão ser liberados também pelos hormônios tem a questão do sono. do cortisol, né? Isso. Que é... Eu não entendo muito, mas ela foi me explicando e assim, Eu é entendo biológico, mais por causa né? do bebê. Porque o cortisol... Me ajuda aí, Tati. É o hormônio do estresse, não é? Sim, Tipo assim. sim. Então, tipo, você precisa dele a hora que você acorda, né? Que vem com a luz e tal. E o hormônio do sono, qual que é? Melatonina? Melatonina. Que aí, tipo assim, vem com a noite. Que é a hora que as coisas ficam mais tranquilas, a luz, ela abaixa, que faz o bebê dormir. É melatonina. Ela falava assim, ela falava pra mim procurar fazer atividade física sempre mais de manhã, né? Por conta desse hormônio. E aí também a psiquiatra passou pra mim a questão do... A gente já tem um nome, que é alguma coisa do sono. Que aí ela fala, por exemplo, depois das 8 já diminui a luz da casa. Isso, é a produção de melatonina. E aí você vai liberando o hormônio. Porque eu comecei a chegar num nível de estresse e ansiedade que eu não dormia. Sim. Eu passava a noite em claro. Tem até a cor da luz, né? Tipo assim, que nem a luz branca, você diminui para essas mais amarelinhas. E aí ela né? fez essa regulagem do sono comigo porque eu não conseguia. E eu ficava muito mais irritada, porque aí eu ia pra sala e ela falava, não sai da cama. Eu falava, mas aí eu vou acordar meu marido, então eu não conseguia. Aí eu ia pro computador. Aí que eu não dormia mesmo. Aí dava 5 horas da manhã, ele acordava, foi no banheiro e falava, o que você tá fazendo? Eu falava, tô estudando. Exato. Teve um dia nesse período aí que era 2 horas da manhã, meu marido levantou e disse assim, o que você está fazendo? Comendo. Pipoca, uma bacia de pipoca. 2 horas da manhã. Com fome, né? Acordado. E aí eu assistia a televisão e não entendia nada do que estava falando. Nada. Era só um barulho, não conseguia discernir uma palavra da outra. Você não desligava, você ficava, nossa, misericórdia. Mas e aí, assim, a questão da maternidade, você não conseguiu também, tipo, nessa época que você estava muito na rotina, muito corrida, você não conseguiu também dar atenção tanto ao Enzo, assim? Eu acho que uma mãe nunca deixa de dar atenção para o filho, mesmo fazendo da forma errada. Mas, também sendo da forma errada. Mesmo sendo da forma errada. Mas eu acho que isso ocasionou alguns prejuízos para ele. E eu tenho consciência disso. E uma das coisas de ter diminuído um pouco a rotina do trabalho, né, em Rio Preto, hoje eu fico só em Votuporanga, eu me dedico exclusivamente para pesquisa, foi por causa dele. Né? E hoje eu vejo o quanto eu fiz falta nesse período, para pôr limites, para dar carinho, para fazer algumas coisas que precisavam ser feitas. O quanto eu abusei da minha mãe nesse período, né? Que ela teve que se abdicar das coisas dela também para fazer, para suprir o que eu não estava aqui, que não era um papel dela, era um papel meu, né? E não estou recriminando de forma nenhuma quem não pode fazer, porque existem condições que não é possível, mas eu consegui modificar algumas coisas para buscá-lo na escola, para levá-lo no inglês à tarde, para estar com ele ou levar no clube no final do dia. Enfim, eu acho que eu ainda posso ser muito melhor. É um processo de aprendizado ser mãe.
Para a vida Pra vida inteira. inteira, viu? Porque depois vem a né? adolescência. Para a vida toda. Pra vida toda. E eu acho que eu sempre fiz o melhor que era possível naquele momento. Hoje, depois de alguns anos de terapia, Isso a é muito gente importante. entende, a gente entende que a mãe sempre faz o melhor que ela pode naquele momento. É claro que quando eu olho, eu falo, eu podia ter feito, mas não foi o que fiz. Eu fiz o que dava para ser feito naquele momento. É, porque a mãe sempre vai se culpar. A gente sempre se culpa Sim. achando que podia ter feito mais. Sim. Mas é importante a gente não cair nessa, que nem você falou, de se cobrar tanto. Sim. Porque senão a gente fica louca, né? Sim. Porque fala, nossa, é tudo culpa minha. E Entra não numa é. vibe de loucura Isso. não saudável Não, também. é. Né? Que legal. Assim, você contando, né, tudo isso que você passou e tal, a depressão, até esse problema de saúde que você teve e tal, e vendo você falar, assim, do mestrado e do doutorado, porque ela fala de uma forma bem culta, né? Ninguém nem imagina hoje, assim, te olhando, que você passou por tudo isso, né? Dê, vamos para aquele momento? Vamos pro próximo momento. A gente faz um momento aqui que chama Sinônimos. Esse momento a gente escolheu algumas palavras que a gente acredita que é importante para a vida. E aí a gente vai perguntar essas palavras e você fala o que significa para você. Pode discorrer, pode desenvolver o tema, pode ficar à vontade. É um momento que você vai falar o que é para você, o que significa para você. E a primeira palavra é família. É o alicerce, né? O alicerce. É o que segura, na verdade, todas essas questões. Se você não tiver uma família fortalecida, tiver uma boa relação com essas pessoas que estão à sua volta, os outros pilares ficam deficitários em algum momento. A maioria das doenças estão relacionadas com problemas relacionais. Relacional seu com a sua mãe, seu com o seu pai, seu com as coisas que acontecem na sua vida, com o seu trabalho, com o seu patrão, com os relacionamentos. E aí, quando você falou de emoções, é exatamente isso. Nós somos emoção, né? Desde o ventre, desde a concepção. Nós temos uma carga emotiva. Se você come feliz, seu bebê recebe isso feliz. Se você come algo que você não gosta, e eu te falei desse estudo que saiu agora recente, seu bebê não faz uma cara muito agradável lá dentro da sua barriga, e você nem está vendo, né? Então, a nossa família é, com certeza, a base que sustenta os outros pilares. Que lindo. E o trabalho? Fundamental para que a gente se desenvolva, para que você tenha propósito, para que você siga em frente. Lazer. Pode repetir a palavra? É fundamental também. E no mundo em que nós estamos, nós precisamos ter estes momentos, né? O respiro, a conexão. É ele que vai trazer o hormônio da felicidade. Serotonina. Dopamina a gente consegue usando o celular, que é o hormônio do prazer. Então, usando o celular, foi provado cientificamente eu li sobre que isso. ele ativa a mesma área que a cocaína. É como se você consumisse droga. E que o açúcar. Que o açúcar também. Eu ia falar do açúcar, que eu sei que do açúcar. E tem uma característica dose dependente. Quanto mais você usa, quanto mais você come, mais você precisa daquilo. A felicidade não. A felicidade depende da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor permanente. E o lazer, o estar com a família, o momento com a natureza, melhora a produção de serotonina. É essa que a gente precisa ter. Então, esses momentos são fundamentais e nós precisamos, com toda essa loucura, ter estes momentos separados do nosso dia para o lazer. Dinheiro. Dinheiro não é tudo.
Ajuda a construir muitas coisas, né? É importante na nossa vida, mas ele não compra todas as coisas. É um assunto um pouco polêmico, mas a gente também acha que é importante perguntar sobre política. Necessário. A gente precisa ser político em várias situações da nossa vida. E ser político não é sinônimo de ser corrupto, né? É que nós temos uma concepção, assim, de quando falamos de política, lembrar em corrupção. Mas não, política é ser amigável, é saber ser respeitoso. Respeitar as relações, Respeitar as relações, entender até onde eu posso ir e até onde começa o caminho do outro. Isso é ser político. Também acho importante. Por último, Deus. E sem ele não dá para fazer nada, né? Eu disse para vocês que no início que a base do tratamento de qualquer doença hoje é a espiritualidade, é acreditar em algo. E Deus na minha vida é fundamental também. Ele é o cara com quem eu converso, que eu peço conselhos, que está do meu lado todos os dias. E esteve em todos os dias, nos mais difíceis e também nos mais felizes. E os olhos enchem de água, porque é bem isso mesmo. Tem alguns momentos a gente se sente sozinho. E no outro dia ele vem e te diz: não, eu estava lá do seu lado, segurei na sua mão, te peguei no colo, te carreguei. Tem um texto muito lindo que fala sobre, vocês já devem ter visto, digitem lá no Google, pegadas na areia, né? E nos momentos mais difíceis, eu olhei para o caminho e só tinha uma pegada. Era eu que estava te carregando no colo. Exatamente. A pessoa acha que ele está sozinho, né? Que as pegadas eram dele. E Deus fala, não, as pegadas são minhas. Isso. Eu estava com você no meu colo. É muito bonito mesmo. É isso. Olha, me emociono, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas a gente também se emociona de ouvir, né? Muito bonito. Muito emocionante. E agora a gente vai fazer o último momento, que é o momento core. Né? Quer explicar, Dê? Posso do meu drama? Pode. O mundo tá acabando. O Israel que faz isso. O mundo tá acabando. Tem um telão assim, que só tá você lá, vai aparecer seu rosto pro mundo inteiro. E essa mensagem vai ficar para todo mundo. Então, agora você vai olhar para essa câmera. Para essa câmera e vai deixar a sua mensagem pro mundo. É o que o Israel falou aquela hora, né? Que é o momento... esse momento é o que você deixa de mensagem para ecoar mesmo. Claro que o episódio inteiro você deu várias mensagens aqui que ecoou, né? E que vai ficar na história que você queria que fosse... falou assim, eu quero que as pessoas pensem sobre isso. Então, teve vários momentos aqui que você, né, falou sobre deixar uma mensagem e que você deixou uma mensagem de fato. Mas esse momento é para ficar a sua história registrada mesmo, sabe? Eu quero deixar essa mensagem para as pessoas pensarem sobre isso, que eu acho que é importante. E quem sabe, né, uma pessoa que esteja precisando muito ouvir isso, vai ouvir. A gente acredita que sim. E, então, a gente não vai te interromper, o momento é seu. Aí você olha pro público, você vai falar pro público, tá? Então, Tati, fica à vontade. Bom, nós precisamos ouvir o que o nosso corpo fala. Todos os dias, ele fala conosco. E nós precisamos ouvir. E, além disso, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo saúde. O envelhecimento, em termos de idade, ele é algo inerente ao ser humano, mas envelhecer as suas células é uma responsabilidade sua. Como é que nós podemos cuidar da nossa saúde? E eu disse para vocês
em vários momentos que nós precisamos nos conectar conosco mesmo e também com a natureza. Nós temos algumas coisas a fazer. Por exemplo, tomar sol. Essa é a primeira lei do universo para a saúde. Tome sol. A segunda, durma bem. A terceira, se conecte com a natureza. Sempre. Abrace uma árvore, pise no chão, pé na areia, esteja com aqueles que você ama. E tem uma coisa que a Cristina Cairo fala nos cursos dela, e eu também tenho acreditado piamente nisso. Sorria. Gargalhe 3 vezes ao dia. O sorriso tem um envolvimento com vários nervos do nosso organismo, vários, pelo menos 11. E quando nós sorrimos, nós liberamos o hormônio da felicidade, que eu falei há pouco, que é a serotonina, e ele é fundamental para a construção de células saudáveis. Muito É bom. isso. Muito bom. Tati, eu queria agradecer por você ter compartilhado, né? E ter aberto, assim, a sua vida pra gente, pra todo mundo aqui. E eu acho, assim, ouvindo você falar e contar a sua história, eu acho que o mundo precisa de pessoas, mais pessoas como você, porque, assim, você é uma mulher inteligente, né, que estudiosa e que está aí envolvida com pesquisas, num ramo muito importante. E eu acho assim que nada nessa vida é por acaso. E talvez toda essa sua história, esses momentos, né, de fraqueza que você teve, são importantes para construir a pesquisadora que você é, a profissional e a doutora, né, que futuramente, não tão longe, você vai se tornar. E, sem dúvida, a gente precisa de pessoas, assim, humanas, né, que conseguem ligar não só a ciência, mas também com essa parte humana, com essa espiritualidade. E eu acho que é isso que está faltando. Então, assim, achei muito linda a sua história, muito importante. E, sem dúvida, vai ficar gravada, assim, no coração de muitas pessoas. Obrigada. Inclusive, assim, que nem ela falou, né, que está envolvida nesse meio culto e tal, mesmo assim, você não perdeu, né, a sensibilidade de como tratar as outras pessoas, né, e de tocar, de conectar com as outras pessoas, isso é muito importante. Muito obrigada por estar aqui hoje, contando a sua história. Eu tenho certeza que é uma referência que vai ficar para as pessoas entenderem, porque foi uma história de superação. Né? Passou todos os dias. E isso continua, né? O Sim. processo vai continuar. Agora você falou assim, que é uma escolha todos os dias. Você sabe que você já passou e que isso pode ser que volte. Você tem que saber como lidar com isso. Então, que a gente faça escolhas melhores, né? A partir de agora, siga isso que você disse sobre colocar o pé no chão, pé na areia, uma caipirinha. Sol, sorrir. Estar com as pessoas que você ama, se conectar, né? Eu acho que isso é o mais importante mesmo, até porque a nossa vida ela passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, e que a gente não fique num hospital para a gente perceber que o tempo passa, né? Lá passa muito devagar. A gente precisa vir para cá e fazer escolhas melhores, como você disse, né? Obrigada, Tati, por estar aqui, por ter se desprendido desse tempo, estar aqui para falar um pouco, para abrir um pouco a sua vida para nós. E é isso, obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, meninas, o convite. Só para finalizar, nem tudo são flores. Não são todos os dias que são fáceis. Nesse caminho, tem dias que a gente acorda mais bonita, faz uma maquiagem, mas tem muitos dias difíceis. E isso faz parte do processo. Todos os dias fazer uma nova escolha. E que essa escolha seja continuar. Ai, ó, que lindo. Que Com um lindo. sorriso no rosto. E para você que está em casa, muito obrigada por ter acompanhado a gente até agora, né? Peço para você se inscrever no canal, mandar esse episódio para outras pessoas. Você conhece tanta gente aí que tá precisando ouvir isso. Mandem para quem vocês conhecem que precisa ouvir isso, tá? E até mais, gente. Tchau. Tchau, beijo, pessoal. Tchau, tchau.